Eventualmente está assistindo a gente pelo canal da FEFELESTE no YouTube. A gente está começando hoje o último dia das segundas jornadas Formas Culturais e Sociais Contemporâneas. A primeira mesa do dia de hoje chama Visões do Fim do Mundo, que vai contar com Gustavo Assano, que é professor e coordenador do Núcleo Arte Emancipa, graduado em jornalismo pela PUC e letras pela USP, doutorando do programa de pós-graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada. Maurício Heimberg, que é jornalista, doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada, mestre em Literatura Brasileira e realiza uma pesquisa de pós-doc sob supervisão da professora Ivone Daré, que é coordenadora aqui do nosso grupo, ambos membros do grupo de pesquisa Formas Culturais e Sociais Contemporâneas, que é o realizador desse evento, e o professor Anderson Gonçalves, do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, também coordenador do grupo. Vou começar, então, passando a palavra para o Gustavo, que vai apresentar a comunicação Um Mapa para a Imaginação Política da Catástrofe, o conceito de zona em Vozes de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, e Stalker, de Andrei Tarkovsky. Obrigado, Carol. Boa tarde a todos. Só para contextualizar, a fala que eu vou apresentar, ela deriva de um seminário que foi apresentado pela professora Ivone, por mim, no dia 12 de junho de 2020, portanto, no auge da pandemia. E para mim é importante mencionar isso porque o conceito de zona, que eu vou basicamente expor dois exemplos na minha fala, ele também foi muito balizado por um terceiro exemplo de zona, que foi a experiência da pandemia, mas aqui eu não vou poder me aprofundar. Mas a experiência da pandemia marcou muito as minhas escolhas de elaboração. Se vocês quiserem, eu posso voltar a isso na conversa, no debate. Bom, vou começar. A noção de zona se fez muito atual em período recente, e é dessa experiência contemporânea que surge a possibilidade de formulação de novas questões sobre duas obras de campos artísticos diferentes. O livro de recortes, depoimentos e apuração jornalística Vozes de Chernobyl, da bielorrussa Svetlana Alexievich, de 1997, e o filme Stalker, do russo Tarkovsky, estreado em 1979. Zona determina o princípio de composição do enredo dessas duas obras. Em sentido elementar, fornecido por dicionários, o termo refere-se a uma delimitação espacial de uma região com características particulares, circunscrita por fronteiras que separam um espaço de outro. Delimitação e fronteiras serão termos decisivos para pensar relações espaciais que revelam rupturas temporais, sociais e políticas nas formas de conceber a transformação da realidade na progressão de cada narrativa. Em Alexievich, trata-se da zona de controle radioativo severo, implantada num raio estipulado sobre os graus de riscos de contágio de radiação em torno da explosão do reator 4 da Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin usina nuclear, nome oficial da usina de Chernobyl, ocorrida em 26 de abril de 1986. Aqui, a zona consiste na fronteira que separa o espaço de uma suposta normalidade cotidiana da sociedade planificada do socialismo real, onde pessoas comuns planejavam suas vidas domésticas e sonhavam seus futuros privados, e o espaço de um território tornado degradado, inabitável, desencadeador de estados de exceção, intervenções militares e sanitárias extremas, de aparência fantástica para aqueles sem alguma noção dos efeitos destrutivos da fissão subatômica. Em Tarkovsky, trata-se da fantasia especulativa e alegorizante que reproduz motivos e temas tradicionais do gênero ficção científica, de um perímetro que demarca os efeitos misteriosos de um artefato alienígena que guarda uma câmara que teria o poder de realizar os sonhos mais íntimos daqueles que conseguem adentrar no vilarejo e chegar até o local inóspito sem contexto preciso de tempo e espaço. Do entorno da zona surgem os stalkers, um tipo de contraventor do futuro que serve como guia para curiosos que desejam fazer uso das propriedades sobrenaturais da Câmara. Em Svetlana, diferentes relatos memorialísticos são transcritos e agrupados em capítulos que organizam pontos de vista de diferentes dimensões da fratura histórica e social inaugurada pelo acidente nuclear.
Com as diferentes vozes, compõe-se um balanço que ultrapassa a reconstituição factual e jornalística do acidente nuclear, enfatizando a dificuldade de representar a catástrofe. Em Stalker, um enredo dramático acompanha um protagonista que serve de guia a outros 2 personagens sem nomes próprios, apenas chamados de cientista e escritor, que percorrem a região degradada para dentro da zona, espaço prende possibilidades especulativas. Ao contrário do livro de Svetlana, o filme de Tarkovsky não se propõe a lidar com situações históricas em sentido documental. Nessa forma de descrever o uso da noção de zona em cada enredo, é possível notar uma relação de oposição simétrica. A fronteira delimitada pela zona de Chernobyl separa um espaço de normalidade cotidiana de um espaço deteriorado e intransitável. A zona de Stalker, por sua vez, está fincada a separação entre um meio social e ambiental degradado e uma ilha de expectativas difusas, em que a crença na realização de uma vida plena de sentido pode ser realizada. Em termos de redução lógica vulgar, Svetlana apresenta a fronteira entre um suposto espaço exterior positivo e um negativo interior. Tarkovsky apresenta a separação entre o suposto espaço negativo exterior e um positivo interior. É notável também nas 2 obras o envio de tropas como reação imediata, a militarização do espaço para forjar a relação de oposição espacial, como se zona e militarização fossem sinônimos. Em Vozes de Chernobyl, a zona revela uma inversão do positivo e negativo, que pauta a inauguração de uma nova situação temporal. Mas como isso se dá? O reator nuclear, mero elemento de paisagem somado aos projetos faraônicos que ostentavam a grandeza do horizonte comunista prometido na manutenção do socialismo, demarcado por fronteiras nacionais, passa a ser outra coisa no novo imaginário coletivo. Antes, era a prova e materialização de que o futuro farto em opulências e grandezas positivas trazidas pelo progresso tecnológico era uma realidade em construção. Com o marco temporal inaugurado pela zona de quarentena, ocorre uma inversão simétrica absoluta de pura negatividade. A projeção utópica torna-se pior que a ideia de distopia, pois não é possível conceber representação dessa negatividade articulada por nenhuma imagem produzida pela consciência humana, senão pela lapidação do rearranjo de fragmentos de impressões com os escombros de um futuro desmoronado e um passado de horrores trazido de volta para o presente. O limiar que Alexievich vislumbrou com a zona de quarentena se definia como algo para o qual a humanidade, enquanto espécie biológica, não estava preparada, cito, pois todo o seu instrumental biológico, os sentidos constituídos para ver, ouvir, tocar, não funcionavam. Os sentidos já não serviam para nada. Os olhos, os ouvidos e os dedos já não serviam, não podiam servir, porque a radiação não se vê, não tem odor nem som. É incorpórea, fim de citação. As vozes do livro de Alexievich, na forma como estão dispostas e organizadas, fornecem um mapa dos limites cognoscíveis da catástrofe que permite conceber um índice de espacialização progressiva da ausência de vida humana na Terra. A anulação da validez da consciência e agência humanas nos limites do cerco militar da zona se torna uma miniaturização dos limites do trabalho de imaginação sobre a catástrofe, que passa a ser a expectativa da expansão do espaço demarcado, como também a própria instauração desse perímetro. No entanto, a transformação do teor valorativo da tecnologia de fissão nuclear de átomo do bem para o mesmo estatuto destrutivo do átomo militar, ou seja, sua transformação de positivo em negativo, indicam uma transformação sobre a historicidade desse limiar tecnológico. A transformação epocal com Chernobyl também revela ser uma continuidade do nada inimaginável colocado em latência com a primeira explosão de uma bomba nuclear em 1945. Refiro-me ao nada do deserto nuclear por vir, estado de terror que calibrou os termos de pacificação durante a Guerra Fria com a doutrina de destruição mútua e assegurada. Assim, o livro de Alexievich fornece um desdobramento da condição que Gunther Anders, importante pensador e militante da causa antinuclear, descreve nas notas sobre a era atômica como por pouco ainda não inexistentes, pois torna inteligível não apenas a existência temporal do prazo para o fim, o desmoronamento da temporalização do futuro progressista, mas também toda a experiência humana reduzida ao presentismo da existência antes do não existente, como horizonte último da humanidade,
Chernobyl demonstra os contornos temporais imaginativos desse limiar por tornar relatável e demonstrável que a catástrofe não é a destruição consumada, ao contrário da tragédia grega, pois o anúncio da catástrofe é ele mesmo catastrófico, já que não é possível conceber seu marco como transitório, uma fase para outro estágio de evolução pelo progresso histórico e social. Ou seja, a catástrofe simultaneamente acontecerá, está acontecendo e já aconteceu. Se Anders fornece as coordenadas de temporalização desta guinada antropológica apocalíptica, Svetlana Alexievich fornece a espacialização desse limiar que fronteiriza o ainda não existente, o ainda não inexistente, e a consumação do deserto nuclear com a noção de zona de contágio. Ao contrário do futuro impossível de ser imaginado do dia seguinte à guerra nuclear realizada, a explosão do reator 4 fornece a espacialização desse bloqueio. A zona deverá existir por milhares de anos, escala temporal que nenhuma consciência humana pode conceber, demarcando o perímetro do que será inimaginável ainda em estágio de latência. Ora, em Stalker, a positividade do inapreensível e incognoscível na construção do perímetro da zona retratada no filme deriva de especulações sobre projeções do ainda não vivido. A construção de imagens derivadas de antevisões sobre possibilidades benevolentes do desenvolvimento tecnológico e das relações sociais que ultrapassam limites e bloqueios de impasses políticos da ordem presente. Outra inversão do exercício de imaginação sugerido por Vozes de Chernobyl. Trata-se da idealização do progresso como fonte de maravilhas para a humanidade do futuro. Nossa sugestão de leitura é que esse horizonte está relacionado com as idealizações passadas, projetadas para o futuro uso da fissão nuclear como fonte infinita de energia, uma matéria-prima que tornaria inesgotável as possibilidades de expansão da infraestrutura que intensificaria as capacidades de forças produtivas. Essa miragem está presente num dos relatos coletados por Alexievich, na voz do ex-diretor do Laboratório do Instituto de Ciências da Bielorrússia, Valentin Borisievich. Este revela que pensava a bomba de hidrogênio com ares de romantismo, pois esse era o teor do entusiasmo de sua geração com as promessas da nova tecnologia. Sabe que dizer isso pode causar espanto, pois hoje pode parecer um gesto de admiração diante de um pesadelo universal. Faz, então, uma breve digressão sobre suas ambições e fantasias infantis com a tecnologia nuclear e suas promessas antecipadoras para o futuro grandioso da humanidade. Cito: em 1945, quando fizeram explodir a bomba atômica, eu tinha 17 anos. Eu amava a ficção científica, sonhava em voar para outros planetas, acreditava que a energia nuclear nos levaria ao cosmos. Ingressei no Instituto de Energia de Moscou e lá soube que existia uma faculdade ultra-secreta, a de Física Energética. Eram os anos 1950 a 1960. Os físicos nucleares eram a elite, todos entusiasmados com o futuro. Os humanitários eram rechaçados. Fim de citação. Com a consumação do deserto nuclear, o tempo de existência da vida na Terra será um grão de areia comparado com o tempo infinito da pós-humanidade no cosmos. Por isso, Alexievich toma Chernobyl como uma catástrofe cósmica que ultrapassa em grandeza a catástrofe política do desmoronamento da União Soviética. Essa imagem do infinito também está passível de feições valorativas opostas. As espacializações de seus aspectos positivos são trabalhados na zona de Stalker, onde uma tecnologia alienígena avançada demais para a cognição humana entender a lógica de sua ciência, que não pertence ao mundo humano, pauta o inimaginável das maravilhas impensáveis que a imaginação do não-humano permitiriam conceber, tal como uma câmara que poderia realizar os desejos de felicidade humana na Terra. A fábula do filme Stalker trabalha com essas antecipações e sonhos, com futuros passados, com uma inversão paródica do exercício de fantasia especulativa. E se os benefícios trazidos por uma tecnologia avançada, que ultrapassa os conhecimentos sobre o progresso científico no tempo presente, surgisse de uma civilização também outra, da qual nada sabemos como se formou, quais suas intenções com suas invenções e quais fins serviriam? A ideia de avanço tecnológico surge como uma força que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão e imaginação, tal qual o pensamento sociológico positivista do século XIX entendia que povos primitivos mitificam raios no céu ou a tecnologia avançada de seus colonizadores. Assim, a brincadeira lúdica com lugares comuns de ficção científica permite conceber um artefato cuja lógica instrumental foge da nossa capacidade de imaginar seus efeitos e seus propósitos. Essa premissa básica do enredo de Stalker permite pensar a ideia de tecnologia avançada como uma força inumana, fundamentada por uma relação absoluta de alienação.
A ideia de civilização alienígena avançada é lugar comum de afirmação de tropismos especulativos sobre alteridades absolutas em literatura de ficção científica, marcada por transcendências projetivas do momento de exercício imaginativo, em que uma civilização outra conseguiu resolver os impasses políticos, sociais e tecnológicos da contemporaneidade. Em Stalker, é o espaço positivo que se torna elusivo, sobrenatural, que rompe com imagens que tendem ao realismo ou desempenho naturalista dos atores. Essa demarcação estrutural é uma experiência de ruptura que a ideia de zona representa, mas se em Chernobyl se trata da temporalidade do nada irrepresentável, do pós-catástrofe, em Stalker trata-se da esperança numa ideia de futuro preenche de maravilhas em termos relacionais, comparativos a dois ambientes objetivamente trabalhados em termos de composição de imagens. A ideia de limite cria uma determinação recíproca entre os dois espaços percorridos pelos personagens. Aí pode começar da 1 a 9. Vocês podem ver na imagem, eu vou enfatizar agora digamos, a dramaturgia cromática, que é o que demarca entrar num espaço para o outro, dentro, digamos, da dramaturgia do filme. A delimitação é dramatizada pelo posto de controle no célebre segmento em que o Stalker consegue penetrar a linha férrea até a zona, quando pela primeira vez é revelada a dramaturgia cromática, que opõe o espaço exterior ao perímetro da zona com uma fotografia sépia monocromática, como vocês estão vendo, que opõe um espaço exterior ao perímetro da zona com uma fotografia sépia monocromática e o espaço interno à zona com fotografia colorida, sobre vegetação opulenta e com imagens da natureza. Uma dramaturgia cromática que é derivada de uma dramaturgia espacial. A passagem do tempo dentro dos longos planos sequência se dá pelo ritmo da capacidade do espectador de situar-se no espaço, criando as tensões com a imagem inicial de terra arrasada, uma wasteland pós-industrial. Assim, as alusões a sentidos apocalípticos, tal como o cultuado traveling, que percorre detritos e destroços misturados sob uma poça de água turva, enquanto uma voz feminina declama o apocalipse de João, quando o Stalker faz uma pausa de descanso quando chegam na zona. São essas imagens. Sela o sentido de temporalidade de fim como um momento místico revelatório. A experiência do fim tratada como um momento que guarda o encontro com o transcendente pós-catástrofe, como reconciliação com uma harmonia perdida. A matéria degradada entra em tensão com a harmonia dos planos em processo de expansão, consolidada ao longo do tempo de exposição. Em Tarkovsky, trata-se de um antinihilismo, mas partindo de composições plásticas nihilistas, desdobrado, em seu contrário, pelas epifanias espirituais de seu protagonista e desilusões com os sonhos de grandeza de seus clientes, o escritor e o cientista. A noção de zona, em Tarkovsky, é um dos elementos que permite a regeneração do salto evolutivo da distopia tecnológica de uma civilização alienígena avançada, relacionada com o princípio de utopia positiva que acompanhou a modernidade industrial. Assim, lemos a cena final. A cena final, isso é que abandona o jogo cromático da ausência de cores no ambiente fora da zona e passa a filmar com cores vivas a família de Stalker, com a panorâmica fechando-se no rosto da criança e lentamente abrindo-se enquanto caminham rumo a um horizonte aberto, com uma paisagem que tem como plano de fundo uma usina nuclear com 4 reatores. O escritor e o cientista, figuras decadentes do iluminismo secular, nada tiraram da câmera, já Stalker manteve sua fé, prolongou a realidade colorida. A geração futura, representada pela criança, pode caminhar rumo a um horizonte preservado pelo núcleo familiar, onde a esperança no futuro sobrevive. Extrai reconhecimento do sagrado naquilo que a realidade histórica atesta como o ápice da regressão da atividade humana irracional e alienada, desdobrada pela técnica. Assim, a representação do futuro catastrófico segue a motivação de produzir um conteúdo mental positivo que preenche sensivelmente a imaginação negativa com imagens que trabalham antecipações utópicas e distópicas. A relevância desses elementos para a nossa proposta de leitura de análise comparada está no bloqueio de tal configuração para conceber o aspecto negativo da instauração da zona, que passa a ficar aquém da possibilidade da ideia de catástrofe real.
Representar a catástrofe passa a ser, em Stalker, uma reflexão sobre resgate de fé perdida que parece se tornar possível apenas ao tornar objetiva e identificável a imagem da degradação, excluindo a possibilidade de conceber o inimaginável como força negativa. Justamente a imaginação negativa que a Zona de Chernobyl e o livro de Alexievich obrigam a exercitar. Stalker parece reproduzir o impasse sobre a imaginação política da catástrofe em nosso tempo. O ato de representar a catástrofe acaba por bloquear o confronto com a condição irrepresentável da situação catastrófica, ao mesmo tempo, enquanto expressão sensível, já que a questão é justamente a extinção futura da sensibilidade humana. O exercício de imaginação sobre a catástrofe, tanto em Stalker como em Vozes de Chernobyl, exige a compreensão de utopias que almejavam a ultrapassagem de ciclos de desenvolvimento, superações repentinas do atraso indicado pela miséria pasmosa do subdesenvolvimento. Também está implícita no limiar das fronteiras cosmológicas forjadas pela ideia de zona, o sentido de ultrapassagem temporal com a realização de utopias tecnológicas. Susan Buck-Morss, no livro Dreamland and Catastrophe, comenta que quando houve a inserção do planejamento industrial americano taylorista e fordista na União Soviética, ocorreram dois tipos de recepção, uma urbana, outra rural. Entre o campesinato, a motivação era mais espiritual que científica. A tecnologia tinha um significado cosmológico, pois carregava a promessa de libertação do atraso. Ok, eu vou passar 2 minutos. Promessa de libertação do atraso. A tecnologia surgia como uma das transformações necessárias para a realização da promessa de liberdade que a luta pelo comunismo anunciava, um caminho para a realização de uma utopia de massa. No livro de Alexievich, a tecnologia desenvolvida para a construção de uma usina nuclear representava a realização de uma utopia tecnológica do século XX emergida com a descoberta da fissão nuclear. A racionalidade e o planejamento técnicos alcançariam um grau nunca antes visto de perfectibilidade e superação de acidentes e contingências, o que faz lembrar a antevisão da construção de estados nacionais retardatários em nações periféricas, em que os impasses de desenvolvimento nacional incompleto seriam completados com a ascensão ao plano de independência tal qual membros do núcleo orgânico do sistema. Se a oposição entre subdesenvolvimento e nações desenvolvidas reflete a construção ideológica de um dualismo socioeconômico, demarcando estágios civilizatórios que também se tornam marcadores temporais de atraso e avanço, algo similar acontece com a zona de Stalker em termos de discrepância de avanço e atraso tecnológico. A presença da zona misteriosa transforma o país minúsculo e fictício em referência central. Um cafundó periférico ganha destaque entre os gigantes da ordem global. Em Chernobyl, a catástrofe circunscrita delimita um perímetro que propicia uma antevisão do futuro como um nada em latência. O futuro de toda a humanidade e o perímetro militar em torno da zona de contágio deverá ser mantido enquanto houver humanidade. O fim dos tempos não se confunde com o tempo do fim, e este pode durar por tempo indeterminado. Em Stalker, a delimitação divide planos de realidade que se contrapõem em dualismos que evoluem para a denúncia de uma falsa oposição entre o encontro da fé, que permite figurar imagens de esperança e futuridade a partir de um presente negativo. Ia comentar uma imagem, mas não vai dar tempo. Por um lado, ao mérito de não identificar as figurações de ambiente degradado a um dos sistemas que balizava as ideias de futuro em disputa durante a Guerra Fria. Tanto a ordem capitalista quanto o horizonte soviético podem ser abarcados pelas imagens plásticas de distopia ambiental. Por outro lado, a forma dual refletida nas fronteiras da zona impedem o trabalho imaginativo sobre a real extensão da hipocalidade negativa implícita nos elementos coletados da contemporaneidade para retratar o futuro distópico. Aqui podemos identificar os contornos do limite de imaginação sobre o nada absoluto que precisa ser enfrentado, pois, mesmo na resposta mística que desmente os sonhos de desenvolvimento e saltos fáusticos dos arquétipos de intelectuais dirigentes, o evangelista pagão, que representaria a abdicação destas antevisões, caminha rumo a um horizonte conciliado. A filha de Stalker, apresentada na abertura do filme como deficiente, revela ser um mutante com poderes sobre-humanos, a cena da telecinese, né, no final do filme, como se ela pudesse criar espaços, como se a revelação espiritual, que bloqueia o confronto com a nova temporalidade catastrófica, pudesse criar espaços de saltos que gerariam formas sobre-humanas, em que o que produz deficiência e doença também pudesse gerar uma humanidade outra. Como se a fé de Stalker fosse paga com essa ideia de futuro especulativo.
não muito distante de outros avivamentos espirituais do nosso tempo, que nos impede de confrontar a urgência de transformações radicais da realidade para abolirmos o tempo do fim, sem que signifique trazer o fim dos tempos. No livro de Alexievich, revela-se o oposto. O mais avançado da ciência cria o limite do mundo cognoscível, do mundo habitável. O máximo da utopia da ciência como instrumento de superação das necessidades humanas, superação do reino da necessidade, revela ser um instrumento que tem como latência a catástrofe consumada. Essa é a minha apresentação. Como vocês podem notar, poderia desdobrar em muitas outras questões, mas foi isso que eu consegui organizar. E é isso. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Eu vou passar agora a palavra para o Maurício, que vai fazer a apresentação Figurações do Colapso em Um Elefante Sentado Quieto. Bom, boa tarde a todos. Obrigado a todos e todas que têm acompanhado o evento desde o primeiro dia. Eu começo pedindo licença, porque eu vejo que alguns colegas aqui já me ouviram falar de Um Elefante Sentado Quieto, então, em parte, eu vou me repetir, mas não inteiramente. Eu trouxe também frames, por exemplo, mas, na verdade, eu discuti uma vez só esse filme, porque a gente participou recentemente de um congresso na Argentina, um grupo de pesquisa, então, por isso, a repetição. Mas eu apresentei apenas uma vez esse trabalho no Brasil, no âmbito de um encontro da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, a ABET, num GT de Economia Solidária. Então, também isso conta para vocês descontarem, talvez, essa repetição. Tá, gente? Bom, vamos lá, então. O Elefante Sentado Quieto é o primeiro e único longa-metragem do diretor chinês Hu Bo. Foi exibido no Brasil em 2019. Está disponível em várias plataformas de streaming para quem se interessar. Recebeu também boas resenhas de divulgação, mas teve muito pouca circulação no público. Então, o que eu me proponho aqui, basicamente, é fazer uma paráfrase, sobretudo do enredo do filme, mas também, especialmente, da relação entre voz e cena que nele se configura, porque é a partir dessa questão formal que eu pretendo formular o problema que me interessa mais de perto e que se relaciona com a situação de fuga ou de busca de uma saída que define a estrutura narrativa no seu nível mais fundamental no filme, né? Então, no plano do enredo, essa situação de fuga é deflagrada pelo adolescente Weibo após se envolver numa briga em seu colégio, né? Numa reação de solidariedade a um amigo que era alvo de bullying, ele empurra a escada abaixo o irmão de Yu Cheng, que é uma das lideranças, a principal liderança do crime local. O rapaz morre após ficar um período internado e o episódio precipita, então, a deriva do protagonista, constituindo, assim, o núcleo da ação narrativa. O caso mobiliza, em conjunto, a diretoria da escola, a família do jovem e, claro, o mundo do crime, que passam, então, a empreender uma caça ao adolescente. Assim, logo no momento que seria, digamos, o desenlace dramático do filme, tal dramatização não se constitui propriamente. O destino do protagonista parece ficar selado na punição ou numa fuga improvável. Se o critério de leitura do filme fosse dramático, nós poderíamos parar por aqui. Mas não é o caso, essa dramatização não ocorre. E, embora o protagonista tenha feição própria, suas ações são referidas a um calvário não individual vivido como sem saída. Para exemplificar isso, eu vou tomar como ponto de partida a análise de uma cena do filme, que é a imagem 1, que tem lugar na trama no momento anterior à fuga do protagonista e que, em alguma medida, prefigura, né? Trata-se do encontro não motivado entre o Weibo e um aluno anônimo que cumpre castigo esfregando o chão do corredor do seu colégio em frente à sala do vice-diretor. A cena não explica nem comenta os critérios da infração, que permanecem insondáveis para o espectador. A câmera semissubjetiva posiciona-se na altura da nuca de Weibo, colada ao seu campo de visão. Enquanto vai e volta em linha reta com o esfregão em punho, executando uma tarefa sem sentido, o aluno dirige-se ao protagonista do filme.
Cito: "O mundo é um terreno baldio." Fim de citação. Seu sentimento de humilhação é enquadrado friamente. A expressão facial de pavor permanece o tempo todo fora de foco, contra um horizonte que não se sustenta ao fundo do plano. Até que a pausa, deliberadamente solene, também ela é interrompida. "É citação de um livro", diz ele. "Estou muito comovido." A imagem opaca desse sujeito, sem interioridade a ser revelada, assim como o autocomentário posterior, que narra o seu sentimento vivido, desmancham a gravidade inicial, refutando a identificação dramática. Aliás, o ponto de vista narrativo que organiza as imagens no filme, que ainda nos resta definir, vai relativizar essas condenações morais da sociedade, que passam a responder a uma mise-en-scène reflexiva e relativamente limpa de sentimentalismo. Na montagem da cena, se alternam, então, de modo episódico, outras 3 situações narrativas entendidas como sem saída pelas próprias personagens. A colega de classe do Eibu, a Huang Ling, mantém relação clandestina com o vice-diretor do colégio, mas a sua tentativa de criação de vínculos com um simulacro de autoridade protetora é logo desautorizada no enredo, na medida em que ela é rejeitada sumariamente quando vaza o vídeo íntimo em que se explicita a relação de intimidade entre ela e o dirigente da escola. No outro plano, o velho Wang Jin é um ex-militar aposentado, sem cobertura previdenciária, e que vive na varanda de seu pequeno apartamento, dividido com a neta, o filho e a nora, que querem a todo custo despachá-lo para um asilo. O único empecilho reconhecido pela família é a presença do seu cachorro, que não seria aceito no abrigo de idosos. Logo no início da trama, porém, o problema aparentemente se resolve de modo desfavorável ao Wang Jin. O animal é encurralado e morto numa viela por outro cão maior e mais forte. Por último, temos o contraventor Yu Cheng, que figura a coexistência entre os expedientes de sobrevivência, do trabalho precário e dos ilegalismos, cujas fronteiras no filme são incertas. Seus negócios incluem, por exemplo, uma concessionária de automóveis e a prática de golpes ilícitos no varejo. Por exemplo, seus comparsas negociam bilhetes falsos em estações de trem, com a participação da polícia e de setores do aparato estatal. E o Cheng, em particular, tem uma função importante na construção da trama. É dele a voz off que abre o prólogo do filme. Enquanto as cenas se alternam entre as personagens principais em âmbito doméstico, confinado, e a imagem de um vazio nevado feita em campo aberto, a palavra está com o contraventor. Ele narra, então, a lenda do elefante imóvel de Manzuli, situado no território de fronteira entre China e Rússia. No filme, o elefante teria interrompido seus números no circo, mas a sua desobediência não implica o encerramento do show, que prescinde de seus antigos malabarismos. O lugar, então, torna-se foco de peregrinação, e a gente que para lá corre, ora espeta, ora tira alimentos no animal recalcitrante que ignora o mundo. Essa rotina reduzida a ataques e assédios não faz retornar à disposição anterior, nem põe fim definitivo ao espetáculo que agora se alimenta do seu suplício, que, não tendo imagem no filme, não se torna comensurável para as próprias personagens. O que parece intrigar as personagens, que vão então realizar uma viagem ao encontro do elefante imaginado, com exceção do contraventor Yu Cheng, é o caráter inconcludente dessa recusa, que não se consuma nem esboça prenúncio de uma etapa superior. Não interessa tanto aqui a interpretação isolada do simbolismo da figura. Trata-se de um motivo que retorna ao final do enredo, ganha significação interna pela trama das vozes no filme, afastando-se assim, por exemplo, do andamento de alegoria muito presente em alguns filmes de Belatar, como Cavalo de Turim, para citar a principal referência que é associada ao cinema do Roubaud, né? Para efeito de contraste, basta lembrar que a sequência de abertura, toda ela construída a partir de referências elaboradas fora do campo, contrasta, né, com esse andamento dos filmes do Belatar, que eu não vou desenvolver agora, mas posso voltar depois no debate. Na entrada do prédio onde vivem as personagens, o lixo se acumula, mas ninguém recolhe. A câmera de foco curto acompanha o Eibu em seu quarto, respondendo ao pai que o odor fétido entra pela janela da cozinha. No corte seguinte, vemos Yu Cheng observar da janela e do alto um bate-boca entre pobres,
que não vemos na tela, sobre o destino a ser dado aos rejeitos. Queime aqui mesmo, grita ele. A frase serve bem de introdução ao filme, circunscrevendo as condições de produção do seu sentido, entre outros aspectos, porque a montagem permite a associação entre essa cena inicial e a autossimbolização de Yu Cheng, que em determinado momento concebe-se como um container de lixo. A locação do filme é um distrito industrial em escombros, localizados na região norte da China, na província de Hebei, marcada pela decadência da indústria de carvão, que no período maoísta era fonte de orgulho patriótico e símbolo dileto do esforço de modernização nacional. No filme, há indicações diegéticas de que a extração de minérios continua no entorno da cidade. Por exemplo, numa cena, a gente vê a câmera registrando a mãe do protagonista saindo de moto para vender roupas aos mineiros. Contudo, os trabalhadores nunca entram em cena. A produção econômica caminha em faixa própria, sob desconexão relativa do núcleo do enredo. Para construir esse sentido de dessocialização e de alinhamento do trabalho, Roubaud faz o elemento significativo depender ora da função da personagem no enredo, ora apenas da retórica da imagem. A combinação de planos alongados em locação e câmera semissubjetiva de foco curto, que tende a limitar o espaço ao quadro, parte da separação consumada entre o indivíduo percebido como vulnerável e seu entorno, que deixa de ser mapeável no interior do quadro. Além disso, os movimentos de câmera, que pressionam e recuam em relação à personagem para construir a ação, com raríssimo uso do plano geral, posicionando-se em geral bem próximo ao rosto e na altura dos ombros da personagem, dá à realidade cinematográfica essa situação de impotência e acossamento social, instaurando um estado de prontidão indefinido, na medida em que o sujeito no interior do quadro tem, portanto, o fardo de ordenar a sua vida social e a sua própria segurança. É um tipo de plano que, do ponto de vista do procedimento técnico, vemos muito em filmes de suspense ou de terror, que, vulgarmente conhecido como a câmera de perseguição, e está, portanto, rotinizado, né, na indústria do entretenimento, mas essa estilização aqui responde a uma matéria própria. O filme busca incorporar justamente o sentimento de humilhação que desestrutura a linguagem e a percepção social das personagens. Mas, para isso, a obra não supõe propriamente a compaixão ou o sofrer com determinado alvo de relegação social, como parece postular uma boa parte da literatura e do cinema contemporâneos. Se assim fosse, caberia a crítica à compreensão da autenticidade social inscrita na fala do outro, o que, em alguma medida, poderia lhe atribuir poder simbólico. É outra a situação de um elefante. Roubaud desconfia da tese de que a solução para o problema objetivo da invibilização social do pobre seja conferir voz narrativa a ele. Nos longos silêncios e falas carregadas de rancor mal contido, as suas personagens são anuladas. Por exemplo, a fala das personagens é muito próxima ao mandarim padrão, portanto, desvinculado do dialeto local que marca a locação do filme, né? O que se acentua ainda pela fotografia do filme e a sua paleta de cores relativamente reduzida, marcada sobretudo por tonalidades de cinza, em que marcadores temporais básicos, como o amanhecer, o pôr do sol, perdem qualquer função transitiva. Ocorre que o conjunto dos afetos negativos que daí derivam e que atravessam o enredo do filme não assumem estatuto absoluto nem atemporal, né? A começar, evidentemente, pelo sentimento de ser descartável em meio à generalização dos critérios da economia de mercado. Como dizíamos, embora as relações de trabalho deixem o primeiro plano no filme, o sentido da obra torna-se inteligível em função dessa ausência, em função dessa presença ausente. Sentindo-se abandonados à própria sorte, cada personagem passa a tolerar muito mal a frustração e as humilhações acumuladas no cotidiano narrado, né? Aliás, pode-se mesmo pensar a montagem do filme quase como uma sequência de atos de subordinação direta, que vão desde brigas fúteis no meio da rua até tentativas de aniquilação do outro e de si mesmo. Por exemplo, o filho do velho, Wang Jin, vê o pai encurralado por criminosos na escadaria do prédio e se retira de cena. O Weibo provoca idosos na praça e quase recebe um mata-leão na grade. Um playboy anabolizado, cujo cão havia dilacerado o animal de Wang Jin, acusa o velho de tentativa de extorsão após ele ter ido cobrar responsabilidade sobre o ocorrido. Wang Jin, por sua vez, termina por arremessar o cachorro morto num rio seco já entulhado de dejetos.
Esses embates, que deixam sem chão firme o juízo moral, são intercalados no filme por pausas e falas de caráter sentencioso, ditas em primeira pessoa e montadas em sessões descontínuas, né? Como no exemplo do começo da fala. Né? Então, a vida é repugnante, a vida é um terreno baldio, tudo é uma questão de agonia, o mundo é simplesmente asqueroso, a vida é inoportuna. Nesses juízos condenatórios, que vão do registro seco ao colérico, abole-se o intervalo entre a vivência subjetiva e o narrado, configurando-se assim um tempo presente que já não se processa por acumulação de forças. A imagem predominante, ao contrário, é de uma aniquilação continuada de possibilidades sociais, que tem algo também de uma autoafirmação ritual dessas figuras a respeito da sua condição de não pessoas sociais, né? Essa repetição. Ocorre que esse sentimento autodepreciativo e o rancor, cujo destinatário aqui é sempre o mundo em geral, dizem respeito à construção de uma situação narrativa específica. Vistas em conjunto e a despeito do seu efeito de pungência, muita gente vê, digamos, um efeito lírico nessas frases de cunho sentencioso, né? Essas vozes que se sobrepõem à cena são perfeitamente intercambiáveis. Ou seja, por meio dessas interrupções, marcadas pela realidade suprapessoal dos discursos, a relação formal entre voz e cena no filme incorpora em si uma dimensão objetiva de redundância, a partir da qual o que vale como regra de composição do plano parece ser justamente a ênfase no resto, a parte sobrante e excedente da cena, que assim não postula uma camada de sentido autônoma em relação ao que está sendo mostrado na ação. Trata-se, em outros termos, de uma codificação, de uma configuração que extrai sua força da inadequação e da insuficiência desses juízos morais ante a lógica destrutiva interna à racionalidade de mercado, que implica justamente o sacrifício dos inúteis ou não rentáveis. Né? Isso ganha força expressiva, por exemplo, na construção dos diálogos. Né? Então, no filme, é muito frequente que determinado personagem projete previamente na fala do outro algum tipo de dimensão confiscatória, algum sentimento de usurpação. Ou seja, o sujeito esboça uma demanda qualquer ao seu interlocutor, isso é entendido como ameaça ou retaliação pessoal. Ato contínuo torna-se alvo de um contra-ataque preventivo, em que a desmedida parece ser a regra. Então, por exemplo, quando o velho Andim busca o responsável pelo animal que dilacerou o seu cachorro, ele ouve do pit boy, anabolizado. Ele fala, você quer me chantagear, não é? O que você está tramando contra mim? E, de fato, o rapaz passa a perseguir o velho Andim por achar que ele o perseguirá. Desse modo, na cena, torna-se vertiginosa a oscilação entre o sentimento de nulidade de si e as fantasias de onipotência, suprimindo-se qualquer mecanismo social de inibição ou de entrave subjetivo para um espírito de concorrência tornado total que não se deixa mediar em cena. Agora, Carol, você pode, por favor, colocar a imagem 4, que é a última cena do filme, com ela eu encaminho para a conclusão. Então, contudo, né, considerando essa configuração do enredo, essa relação entre voz e cena no filme, que eu busquei sintetizar, no plano final, encena-se uma espécie de encontro, no qual não há ou não se escutam diálogos. Weibu, Wang Lin, a adolescente amiga de classe do protagonista, e o velho Andim e sua neta estão a caminho de Manzuli. A câmera fixa registra à distância o ônibus estacionar à beira de uma estrada vazia. Eles descem e, sem marcação prévia, improvisam ali um jogo de peteca. A iluminação focal interna à cena vem do farol do veículo, que permanece apontado para esse grupo de espezinhados. A presença do elefante é metonímica. Antes dos créditos finais, ouvem-se bramidos que se confundem com o apito do trem, no qual eles não conseguiram embarcar. Trata-se de um dos únicos planos gerais do filme, sua fotografia é feita por contraste direto, sem mediação aparente entre o fio luminoso estático e o breu, que, afinal, define o seu contorno.
Esse desfecho, que não consola nem anuncia despertar político, carrega uma dimensão aspiracional difícil de precisar. Não apenas porque resiste mal à interpretação alegórica, mas também porque a cena se detém ante uma busca ativa desses assujeitados, que, sem sentido determinado, vagueiam entre fantasmagorias de sua própria dinâmica supérflua de reprodução social. Daí as imagens que pertencem à ordem do incomensurável, daquilo que não tem ou não encontra medida comum com o outro. Essa ordem, que produz sujeitos excedentes e integráveis, aparece, então, como pura abstração, cifrada na figura do elefante inerte. Esse tipo de, digamos, expectação pós-colapso, vindo de existências destituídas de mundo social, ou seja, sem identificação ativa com trabalho, classe ou nação, não se explica, menos não diretamente, como emblema do enquadramento mítico do filme. Aqui é historicamente significativo que a imagem da fuga se fixe nesse espaço liminar de fronteira, em que as figuras parecem estar simultaneamente dentro e fora do mundo narrado. No enredo do filme, as personagens deixam de aspirar a uma mudança interna ao meio social em que vivem, que já aparece sem brechas para os de baixo. A fuga das personagens não se deve, então, a um a priori ético, mas à verificação de que a promessa de integração via mercado se desfez, não sendo sustentada por nenhuma esfera efetiva de poder no filme. Nesse sentido, a partir da figura limite do elefante imóvel de Manzulli, que fusiona o morto e o vivo, o que parece tomar feição absurda é a própria ideia de empoderar vozes relegadas rumo a uma concorrência mais diversa na economia de mercado, tal como ela se configura no filme. Então, quando o Weibo, por exemplo, relata na escadaria do colégio a fala emblemática do vice-diretor, eu cito, né? Quando vocês se formarem, a maior parte vai virar vendedor de comida de rua, seu colega de classe reage. Não, ele mentiu para você. Então o protagonista afirma, eu sei, mas eu acho que faz sentido. A indiferença contida no seu gesto exausto, o semblante como que empacotado em close-up, em plano alongado, tudo isso confere uma carga aleatória à frase, como sente o espectador. É como se nada ali estivesse propriamente em disputa. As personagens não se conformam ao existente e nem se revoltam a partir de vínculo de solidariedade genérica. Então tem um pouco a ver com coisas que o Paulo falou na conferência de abertura também, né? Depois eu posso voltar. Daí, então, a deriva da fuga, a impressão de não existir no mundo, a hipótese suicida sempre latente e a sequência de gestos que remete à ideia de uma conflagração tornada permanente. Essa dimensão de recusa, desprovida de corpo social, que confere dignidade excepcional às personagens de Roubaud, confere também certa coerência interna ao filme, ao mesmo tempo que assinala o seu limite histórico, o limite que está na sua matéria histórica. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigada, Maurício. Agora a gente vai para a nossa última apresentação da mesa, antes de abrir para perguntas, que é do Anderson, que vai apresentar a conferência Quando o Norte Acaba, considerações sobre Arrabalde, de João Moreira Salles. Nada mais atual. Vai lá, Anderson. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Estão me escutando? Tá. Antes de mais nada, primeiro, não é uma obra visual, na verdade, então, é um livro, e tampouco é uma obra literária. Né? Então, é um livro que nasce de uma série de reportagens que ele, João Moreira Salles, havia feito para a revista Piauí, e daí ele amplia esses textos e monta o livro. Né? Isso não implica, obviamente, dizer que não há nada de interessante do ponto de vista literário em alguns aspectos, pelo menos. E pensando no título da mesa sobre o fim do mundo, não vou fazer propriamente uma fala apocalíptica ou coisa do gênero, embora acho que, adiantando alguma coisa da conclusão onde eu pretendo chegar, o livro
o ponto de vista do livro tem alguma coisa a ver com uma integração a esse mundo que, por assim dizer, acabou. Então, pensando no... Daí, quando eu falo quando o norte acaba, obviamente eu não estou falando do fim da Amazônia em si mesmo, embora esses dias, com a fumaça e tudo mais, pareça algo do gênero, né? Aqui... E aí eu queria começar... O que eu coloquei como resumo no nosso caderno de resumos é o começo do meu texto, na verdade. Então, vou começar por aí. Talvez caiba se acercar com umas poucas palavras do tom em que foi escrito Arrabalde, Em Busca da Amazônia, de João Moreira Salles, do ano de 2022. Bom senso, polidez, comedimento e lucidez. Portanto, avesso à representação tradicional da Amazônia, que passa justamente por algum tipo de sublimidade, de uma monumentalidade. Acho que é uma curiosa proeza, sobretudo quando se pensa na sistematizada violência que compõe o problema da Amazônia. O autor ele conduz uma maquinaria raciocinante, e nisso eu estou pensando um pouco no estilo dele, se dá para chamar assim de estilo, os usos de enumerações, de comparações, de equivalências, que vêm um tanto do jornalismo, mas e que são obsessivamente utilizadas, coisas como, bom, isso equivale a uma Dinamarca e um Estado sei lá, uma Suécia e uma Itália, e assim por diante. Ele usa isso de maneira obsessiva. E é curioso porque isso tem justamente, acredito eu, essa função essa função raciocinante, justamente de antissublime, de tornar passível de ser racionalizado. Então, acho que tem uma função muito precisa isso. Então, o autor conduz uma maquinaria raciocinante capaz de encaixar azeitadamente num todo, é o que parece, as contradições da região. E isto é feito sem a desmedida de acreditar resolvê-las simplesmente, porque não se trata exatamente de uma espécie de visão da totalidade que vai dar conta de tudo isso. Tem algo de bom senso, como falei, de bom senso. Há mesmo uma equalização das diferentes temporalidades que, na verdade, colidem com força, gerando uma imagem da assim chamada economia da floresta, cujo capital natural tem a valia de permitir a entrada por cima no circuito universal do capitalismo contemporâneo. Se nos ativermos à história literária, acho que isso é uma curiosidade, o tema Arrabalde remete a uma poesia do início do século XX, sobretudo. Marcada por sorrisos melancólicos, que, ressentindo a cordialidade, domesticidade e meiguice. Seu tema era o chamado homem comum, que, junto à família e seu bairro, se detém louvando as coisas miúdas do cotidiano em meio a penumbras e crepúsculos. Uma poesia, grosso modo, que ora celebrava, ora lamentava a modernização chegando. Nesse pequeno mundo suburbano, havia também, cito um verso, a saudade rural do cantar das cigarras. E as cigarras eram uma obsessão da poesia da época. São vários os poetas falando sobre as cigarras. Ali se contemplava e cantava a velha mangueira no quintal do poeta. Tu eras, para meus cuidados, o sítio predileto do meu pobre afeto e a mais linda mangueira do Arrabalde. É do Mário Pederneiras, um poema que se chama Velha Mangueira, do livro Histórias do Meu Casal, de 1904-1906. Em resumo, nesse contexto, Arrabalde é uma imagem meiga de conciliação. É curioso que o título do livro de João Moreira Salles, Arrabalde, cumplicie, mesmo que involuntariamente, com esse mundo pequeno burguês de entretons e harmonizações, enquanto o subtítulo, Em Busca da Amazônia, aponta para a atualidade de seu assunto, em que a floresta e os povos da floresta são sistematicamente atacados pela fúria das forças econômicas mundiais. Podemos nos perguntar o que anuncia o título,
que do quintal vamos ao grande mundo, a Amazônia é um subúrbio, não quero com isso insinuar que João Moreira Salles seja um arremedo anacrônico de poeta do subúrbio carioca, entretido em fumaças crepusculares. O que me interessa, sobretudo, é levantar algumas das contradições arranjadas no livro. Então, para isso, eu vou destacar inicialmente 2 trechos. O primeiro trecho eu tiro do epílogo, o segundo dos agradecimentos do livro. Diz ele: a despeito da retórica ufanista, o Brasil é pouca coisa. Não é potência econômica, nem científica, nem tecnológica, nem geopolítica, longe disso. 500 anos depois da chegada dos portugueses ao litoral baiano, não temos o que mostrar ao mundo. O cenário à frente também não é promissor, num século que se organiza cada vez mais em torno não de coisas, mas de conhecimento. Nossas perspectivas parecem medíocres. Para uma sensibilidade patrioteira, o trecho é certamente impolido, mas talvez caiba destacar que aquilo que é próprio ao país não tem valia, não há legado de experiências que se possa assimilar, aprofundar e fecundar. A irrelevância mundial é a marca, e a deixa é o conhecimento que se deve também entender como atualização. E aí, o sentido do uso do saber acumulado pelas pesquisas universitárias científicas. Eu estou me referindo, sobretudo, ao fato de ele citar sistematicamente os trabalhos universitários. Ele fez, de fato, uma pesquisa em torno disso. E ele organiza uma série de conhecimentos levantados pela universidade, pelo trabalho universitário científico. A acumulação aqui, portanto, não conforma experiência, é ponto de partida de desenvolvimento econômico, portanto, são dados, são informações que são acumuladas. Mais à frente, no livro, ele se interroga o que distingue o país e o torna único. Ele responde: é simples. Temos a maior biodiversidade e a maior quantidade de carbono estocado em matéria orgânica do planeta. Mais do que importante, este patrimônio é crucial. Diante da emergência climática, continua a citação, preservar a maior floresta tropical do mundo é, antes de tudo, um dever de civilização. Para um país que contribuiu tão pouco para a felicidade do planeta, cumprir essa tarefa já seria imenso. Benefícios a se tirar? Pois sim, junto ao cumprimento da responsabilidade moral, esse patrimônio é o único em condições de nos dar alguma relevância global. Com apoio de um economista especializado em sustentabilidade, o Bernardo Strasburg, da PUC do Rio de Janeiro, ele conclui: o capital natural, e lembrando, o primeiro capital, assim chamado capital natural do país, foi o pau-brasil. O capital natural foi sempre um ativo estratégico para o Brasil. Portanto, e aí eu uso o termo dele mesmo, projeto de país, é um termo que ele usa. O projeto de país apresentado por Moreira Salles é, diz ele, o de uma potência ambiental dos trópicos. No livro, isso será exposto, entre outros elementos, por meio de ajustamento técnico-científico e com as best practices de gestão populacional. Então, me referindo a coisas como georreferenciamento, monitoração por satélites, e quando fala aqui em best practices, ele está pensando no que ele chama de bem-estar social. Daí eu me pergunto, bom, seria o quê, então? Uma forma high-tech e soft de extrativismo? Como se vê, ele dirige suas considerações para um velho desejo das elites brasileiras, não como um direcionamento para um futuro democrático em sentido radical. Trata-se antes de uma alentada reflexão, por volta de 400 páginas, sobre o desejo de integração por cima ao sistema mundial econômico. Sejamos claros, isso não se daria por meio dos velhos métodos de predação a que aderiu, por exemplo, o governo Bolsonaro com sua irracionalidade. E irracionalidade é um termo usado por ele com relação ao Bolsonaro. Trata-se
de avançar pelo novo território de extração em que não se produz coisas, digamos, são produzidas mercadorias não materiais. Né? Porque justamente acho que um dos pontos fortes, um ponto de insistência dele é exatamente de aprender, de lidar com o que há de mais de ponta no funcionamento do capitalismo atual. E aí, então, daí a ênfase dele na noção de conhecimento. Portanto, é algo como tudo aquilo que possa ser, de alguma maneira, falando nos termos antigos, tudo aquilo que pode ser espírito, né? Espiritual, no sentido idealismo alemão. Tudo aquilo que é resultante de trabalho intelectual. Se pudermos entender o conceito de acumulação primitiva como qualquer momento histórico em que aquilo que não é mercadoria é transformado em tal, e que para esse processo se cumprir vale o uso da força, isto é, violência, então é também disso que se trata. Vejam, a violência política da acumulação primitiva vem junto com as doçuras e meiguices da gestão neoliberal. Ambas coexistem. Então, a minha insistência é que algo que é interessante no livro dele é justamente como, ainda que ele não adira ao ponto de vista da predação convencional, digamos assim, da predação diretamente violenta, se colocando, portanto, do lado do que a gente pode chamar de esquerda progressista, tá? Isso não impede que haja violência. Essas coisas estão juntas, então é uma espécie de up-to-date da violência da acumulação primitiva. Atento aqui também para a anfibolia, ou para a ambiguidade de dois termos, valor, e aí eu uso um termo em inglês, accountability. Justamente pensando no livro dele como a palavra responsabilidade, ela parece já completamente contaminada pelo sentido em que se usa em inglês no mundo da administração e da economia a palavra accountability. E essa ambiguidade a qual estou me referindo ambos os termos valor e responsabilidade ou accountability, ambos vão do sentido moral para o sentido econômico, sem que nenhum deles se apague por inteiro. Ambos os sentidos permanecem. Então, acho que isso fica claro no segundo trecho que eu queria citar, em que ele diz... Só um pouquinho d'água. Em que ele diz: embora a Amazônia seja o ativo mais precioso que o Brasil possui, eu, um brasileiro adulto, com meios para viajar, jamais havia estado ali nem por 4 dias, situação que, de uns anos para cá, começou a me constranger. Recorri, então, a amigos que conhecem bem a região, pedindo que me mostrassem o caminho das pedras. Antes de mais nada, ativo significa um conjunto de bens que podem ser convertidos em dinheiro. Então, é isso. A Amazônia é o ativo mais precioso que o Brasil possui. Ainda que aí se guarde uma fábula romanesca, eu, um brasileiro adulto com meios para viajar, vou para norte em busca do sentido da vida, né? Aí não se cumpre nenhum Cristo se afirmato a éboli do Carlo Levi, que faz justamente a viagem para dentro, para o interior, para os grotões da Itália, e vai conhecer a Itália profunda. Tampouco é um Quarup, né? Do Antônio Calado. Mas é antes a confirmação de uma atualização e de um ajustamento às formas mais modernas e menos evidentemente violentas de extração de valor. Tudo isso buscando, da parte dele, algum tipo de freio ao que ele chama de condutas reprováveis. Então, acho que, para mim, aqui, em relação a esse livro, um dos pontos centrais, que acho que está no gesto desse... Não diria, narrador é uma palavra um pouco forte, estilizada demais, mas, enfim, do ponto de vista que se constitui no livro,
é justamente a tentativa de atualização, ajustamento e harmonização. Ele vai, e aí, lendo o livro, ele tem algo justamente de que tremendo bom senso, vindo de um homem da elite brasileira, a querer arrumar, digamos assim, consertar as questões amazônicas. No entanto, isso não vem sem digamos, as contradições ideológicas que aparecem aí. Eu não consegui fazer um texto completamente fechado, então levantar ainda alguns outros pontos que me parecem interessantes, né? Então, eu acho que uma das consequências é justamente que há um forte comedimento que é conforme a ordem das políticas públicas, de maneira que ele está o tempo inteiro exigindo, sim, a presença do Estado. Já está um pouco apontado. Um outro ponto que eu acho que tem a ver com uma dimensão que com sentido político propriamente do livro e do que ele pode ser representativo da nossa época é o desaparecimento de certas formas, de formas que existiam de se fazer política. Aqui não há nada de militância, não é um militante falando. Não é um homem de ação aventureiro falando também, né? Ele é, antes de tudo, alguém que reflete sobre a possibilidade da ação empresarial. E, com isso, vai acho que se conformando também uma dimensão não política propriamente. E essa dimensão não política, ela aparece justamente, aí tem a ver com o meu título, quando o norte acaba. Não há nenhum norte direcionando esse projeto de país propriamente. Então, portanto, qualquer comparação com os ensaios clássicos da formação é falsa, no fim das contas, se desfaz. E um outro ponto, um contraponto, eu acho, aí meu tempo já está acabando mesmo, aí só anuncio um pouco, eu acho que é o Mário de Andrade, o clássico texto do Mário de Andrade da Maleita. Porque ali é justamente um homem que vai ao norte e que, com base no norte amazônico, ele imagina um não-ocidente, né? E que não é, me parece, mera reposição do Oriente imaginado pelo Ocidente. Não é o clichê do Oriente que está sendo posto. E isso se contrapõe, isso é um gesto que me parece muito distinto do Moreira Salles, em que justamente me parece que não há nada que se possa chamar de imaginação, porque o movimento o tempo todo, com perdão do pedantismo, é um movimento, são formas de rattrapage, de catching up, portanto, são formas de alcançar, de atualizar para se integrar. E aí não existe propriamente imaginação. Então, nesse sentido, tem uma dimensão da política, uma dimensão da imaginação, que parece que estão desfeitas, pelo menos numa certa camada da sociedade. É isso. Muito obrigada, Anderson. Antes de abrir, eu queria, na verdade, consultar vocês sobre uma questão, porque essa mesa terminaria justamente agora, e a gente faria às 15 horas e 45 minutos, e a gente faria 15 minutos de intervalo para a próxima mesa. Então, eu acho que a gente tem duas possibilidades. A primeira fazemos o intervalo, começamos pontualmente a segunda mesa, e a gente faz as sessões de pergunta integradas, uma sessão só, ou a gente estende até mais 15 minutos, o que me parece muito pouco, para questões, e começaria a outra com 15 minutos de atraso. Que fazemos o intervalo, opção número 1. E depois as perguntas todas juntas.
A próxima Então, mesa é a última mesa, né? É a última mesa de comunicações antes da conferência de encerramento com o Anselmo Iap. Então, tá certo. Então, vamos suspender por 15 minutinhos e às 16 horas a gente está de volta para discutir poesia contemporânea e depois uma sessão para pensar o que acontece depois do mimeógrafo do fim. Depois do mimeógrafo do fim do mundo. Até mais, então.